Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal do índice Bovespa e também das ações preferenciais da Petrobras e Vale após o encerramento aí da semana e também do mês de agosto. Vamos falar aí do fechamento do mês, tanto Ibov como Petro como Vale. Ibovespa terminou a semana com queda de 2,34%, fechando abaixo da média móvel exponencial de 13 períodos, sinal negativo, a formação de um topo voltando para baixo da média móvel de 13. Ela alinhada para baixo, ou seja, abaixo da média móvel de maior periodicidade. A perda da mínima desses 56.719 pontos, ou seja, a perda da mínima desta semana, amplia a chance de queda do Ibov em busca de suportes mais importantes. Aqui no gráfico semanal, o suporte mais importante lá na faixa 53 a 52.500, seria a faixa de suporte mais importante. No mensal, ou seja, no mês, o Ibov terminou ainda em alta de 1,72%, mas apresentando um candle que perdeu força, que é justamente essa sombra superior, significa lá dizer lá no gráfico semanal, a formação do topo no gráfico semanal. Então, perdeu força na resistência da média móvel exponencial de 13 períodos. Então, aí fica um aspecto um pouco mais negativo para o Ibov, principalmente se perder a mínima desta semana aqui, 56.719. No dia, o Ibov fechou em queda de 0,34%, montando um candle de indefinição. Um dos sinais positivos, até para manter essa tendência que é indefinida no curto prazo, a tendência é indefinida. Então, para manter essa tendência indefinida, um sinal positivo para isso é não perder a mínima da semana que eu mencionei ali no gráfico semanal, semana atual, e voltar a fechar acima da média móvel exponencial de 13 períodos aqui do gráfico diário, que está em 58 mil pontos arredondando. Isso traria uma perspectiva de ficar com o Ibov ainda congestionado nessa região de 57 a 60 mil pontos. Olhando agora para a LAD do Ibovespa terminou o pregão em queda, então está em queda aí coerente com a queda do Ibov. Clímax apresentou novamente uma divergência de alta, a segunda divergência de alta, trazendo uma chance aí de ter um repique de alta no índice Bovespa após esse movimento aí de baixa. Então a possibilidade de não perder a mínima da semana dessa semana atual, isto na próxima semana. Então é um aspecto um pouco mais positivo. Vamos ver se vai confirmar. A outra possibilidade assim, o Ibov não está nem aí para essa divergência aqui de alta e só deu uma aliviada no Clímax, e o Clímax vem para um nível mais baixo, com a queda um pouco mais acentuada do Ibov. Uma queda um pouco mais acentuada do Ibov, em termos de suporte, a gente teria ali suporte imediato na faixa de 55.500 a 55.239. Petrobras, PETR4, terminou a semana em queda de 2,26%, gerando um topo também numa média móvel de maior periodicidade, não veio fechar abaixo da média móvel de 13 períodos ainda. Gráfico mensal dela, ou seja, no mês ela ainda conseguiu subir 6,41%, mas subiu batendo aonde? Chegou a bater aqui na resistência da média móvel exponencial 13 períodos. Bateu lá, assim como o Ibov bateu, e perdeu um pouco de força, deixando uma sombra superior. Essa sombra superior representou aqui no gráfico semanal um topo no gráfico semanal, trazendo a possibilidade de testar suporte da média, que está na faixa dos R$ 20,36, e o mais interessante é que esse suporte coincide com a faixa de suporte de R$ 20,50 a R$ 20,31 do gráfico diário, R$ 20,50 a R$ 20,31. Então, nessa região aqui, a ação abre possibilidade de ter alguma compra de curtíssimo prazo, alguma possibilidade de trazer uma compra de curtíssimo prazo, mas o sinal dela, o fechamento dela de hoje, 1,38% de queda, foi algo negativo, acontecendo aquilo que a gente tinha mencionado no gráfico, no radar do mercado. Até fechou a primeira hora de pregão bem, mas se já voltasse a fechar aqui abaixo dos 21,05 seria algo negativo. No G15, se tivesse fechamento abaixo dos 20,90 com nova mínima, ampliava a chance de queda no dia. Foi isso que aconteceu. A ação realmente perdeu força e vai aos poucos aí perdendo força nessa tendência atual de alta ainda do preço dela, com topos e fundos ainda ascendentes na ação. Então, o próximo suporte importante é aqui, que ela tende a trazer alguma pressão compradora, alguma chance de repique de alta na faixa dos 20,50 a R$ 20,31. Abaixo desse suporte, R$ 20,19,92.
Vale 5. Vale 5 terminou a semana com queda de 2,18%, apresentando até um candle ali no formato de um martelo. Possibilidade de ter um repique de alta desse movimento de baixa, que está um pouco afastado da média móvel exponencial de 13 períodos. No entanto, no gráfico mensal, o que aconteceu com a Vale? Fechou abaixo dos 33,50, um pouco abaixo dos 33,50. Perdeu esse suporte. O suporte aqui de um ombro, cabeça a ombro, que a projeção dessa figura aqui para baixo projeta a Vale 5 lá na casa dos 18 pila. Projetar essa cabeça aqui, essa altura dessa cabeça, projeta a ação lá nos 18 reais. Projetando apenas essa congestão que ela passou um ano ali de lado, entre 43,50 até esses 33,50, projetando isso aí, a gente teria um objetivo na faixa dos 24 reais, que coincide com um suporte de julho de 2009. Enfim, o cenário gráfico dessa ação não ficou muito bom para compra. Já não estava bom, que a gente não recomendava compra de curto a médio prazo nessa ação. Então, piorou ainda mais o cenário gráfico dela. A ação, se perder a mínima de agosto, no decorrer de setembro ou após mesmo setembro, perdeu 31,95, amplia a chance de buscar suportes mais próximos na faixa de 30,59 a 30 reais, e aí caminhando aí no médio e longo prazo para valores mais baixos, como os que eu apresentei aqui em termos de projeção dessas figuras aí, desses padrões gráficos identificados aqui no gráfico mensal. Então, um ativo que, se fizer, ainda mais se ela fizer isso aqui, ó, ela recua, bate aqui nessa região dos 35 reais, fica ali dando uma congestionada aqui no decorrer do mês de setembro, aí lá para perto do final do mês, ou até mesmo no mês de outubro, a ação vai lá e perde a mínima aqui, essa mínima. Isso seria um sinal bem mais significativo para uma queda maior da Vale 5. No pregão, o que aconteceu aí com a Vale 5? No gráfico aqui diário da Vale 5, a gente teve aqui no dia uma alta de 2,66%. A ação aí subiu 2,66%, superou a máxima ali do pregão anterior, já gerou aqui um repique de alta, trazendo a chance ainda de testar essa média móvel de 13 períodos. Tem uma resistência pela frente na faixa dos 33,92. Não faria compra aqui desse candle, não seria compra aqui nesse candle no meu ponto de vista. Mas as resistências importantes 33,92 e 34,19. Acima desse patamar, mais perto dos 34,90 a 35 reais são as resistências para a Vale 5. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site da Altovira.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise. Um excelente final de semana a todos.